Fala, advogado, tudo certo? Aqui eu vou explicar essa redação final das 21 teses do TST, que com certeza vai ter aplicabilidade em algum dos seus processos. Se você atua na área trabalhista e não se atenta a essas publicações, que é uma das formas da gente entender a viabilidade do recurso, entender qual é o risco do processo, não criar expectativas além do necessário, entender quando vale a pena recorrer ou não. Então, assim, isso aqui é muito importante, esse estudo e esse entendimento para você realmente se especializar na área trabalhista. Perfeito? Então, vamos primeiro entender o que é. Eu vou colocar essa notícia, depois eu vou falar aqui os principais, que eu entendo que são os principais, que são mais comuns na área trabalhista. Com certeza, você vai ter processo sobre isso. Então, o TST aqui editou 21 novas teses de recursos repetitivos, o pessoal chama de RR, em reafirmação da jurisprudência da Corte. Tranquilo? Ressalta que a reafirmação da jurisprudência, os temas já detinham entendimento consolidado no TST. A fixação, né, dessas teses de precedentes qualificados impede a subida do recurso ao TST, dando maior celeridade e segurança jurídica. Então foram 21 novas teses, eu separei algumas aqui, que eu acredito que são as mais importantes, perfeito? Primeiro é a multa por atraso nas verbas rescisórias, em caso de rescisão direta. Então, a gente sempre pede, quando a gente está pelo reclamante, a multa do 477 e 467. Aqui é reconhecida que, quando reconhecida em juízo, né, rescisão direta, é cabível a multa do 477. Tranquilo? Então, vale colocar isso na sua petição inicial, etc. Demissão de empregada gestante e assistência sindical. Só vai ser válido o pedido de demissão se estiver com assistência do sindicato profissional ou autoridade local competente. Então, até para você atuar no consultivo, se você estiver pela empresa, tem que demonstrar que está presente o sindicato da categoria ou uma autoridade local competente. Tranquilo? Senão vai ser revertido. Aqui sempre tem a presunção pela a empregada que está com direito à estabilidade. Parte que não leva testemunhas à audiência. Imagine que teve o rol de testemunhas, a empresa não colocou, ou o reclamante não colocou o rol de testemunha. Não dá para aparecer no dia lá com a testemunha e dizer que é cerceamento de defesa. A mesma coisa se pede o adiamento porque não dá para testemunhar isso. Se já estava marcado anteriormente a audiência, não tem como fazer isso. Não é cerceamento de defesa. Banheiro e área para alimentação de trabalhadores de limpeza e conservação que realizam atividades externas. Então, imagine que o cara trabalha com limpeza, conservação, como, por exemplo, um gari da vida, ele precisa ter uma instalação de banheiro e de alimentação para exatamente ter as condições sanitárias mínimas, né? Então, pode gerar aqui indenização por danos morais, se não estiver cumprindo isso. Tem duas aqui né, teses sobre comissões que eu acho que são importantes. Isso aqui tem pelo menos mais de 10 anos, algumas dessas aqui tem mais de 10 anos eu já vejo tipo nesse sentido, então é importante a gente já se atentar que com certeza a gente vai passar por alguma coisa nesse sentido. Então, a inadimplência ou cancelamento pelo cliente não autoriza, né, o empregador a estornar as comissões do empregado. Então, o consumidor não pagando ou cancelando a compra tem que continuar com a comissão para o empregado. Por que isso? Porque um dos requisitos da relação de emprego, até discutível por alguns doutrinadores, mas é a alteridade, o risco do negócio. Então, se o empregador tem um risco do negócio, não dá para ele jogar em cima do empregado. Tranquilo? Então, comissões sobre vendas a prazo. As comissões devidas ao vendedor, né? Ao empregado vendedor, em razão de vendas a prazo, devem incidir sobre o valor total da operação, incluindo juros, demais encargos financeiros, salvo se houver pactuação em sentido contrário. Então, que está mais que explicativo, né? Dano moral em transporte de valores. Aqui vai falar do trabalhador que não é especializado, porque tem aquelas empresas, né, que fazem esse transporte de valores, etc. E tal. Agora, imagine o cara que tem que levar 10 mil reais no bolso por conta própria para a agência, para fazer depósito ou pagar algum boleto da empresa. Então, são esses empregadores. Tranquilo? Então, o TST deixa bem claro que se trata de um dano moral presumido.
independente da atividade econômica do empregador. Isso aqui é muito importante, porque a gente vê muito no dia a dia, apesar que já existe Pix, né? Mas é a realidade de alguns lugares, né? A necessidade de transporte do dinheiro físico, até para depósito, etc. Falta de anotação da CTPS, isso aqui é muito importante. A ausência de anotação de vínculo na carteira de trabalho não caracteriza dano moral presumido. Então, você vai ter que demonstrar algum tipo de prejuízo, né, para o ex-empregado, exatamente para poder gerar, né, o dano moral. Revista de bolsas e pertences. Se fazer de forma impessoal, sem contato físico e exposição dos trabalhadores à situação humilhante ou vexatória, não configura ato ilícito. Então, se está tendo alguma situação dessa, então a gente precisa demonstrar que não foi feita de forma impessoal, que não é com todo mundo, que teve contato físico. Então, a gente tá atuando por reclamante nesse tipo de ação, a gente já tem um bom norte do que tem que ser provado nesse tipo de processo. E, por fim, a cereja do bolo aqui, rescisão indireta por atraso no recolhimento do FGTS. Então, aqui o TST bate o martelo, falando que é motivo para configurar a rescisão direta do contrato de trabalho, sendo desnecessário o requisito da imediatidade. Tranquilo? Então, não recolheu devidamente a FGTS, vai implicar em rescisão direta. Perfeito? Então, basicamente é isso. Se você quiser se profissionalizar, confere aqui os links da descrição, que com certeza vão fazer total diferença na sua atuação. A gente também tem um grupo de advogados que a gente auxilia diariamente. Então, se foi uma sugestão de um dos alunos do nosso treinamento, que eu acho que é importante para a gente se manter atualizado, se profissionalizar, estar num ambiente com vários advogados que atuam diariamente na área. Tranquilo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu e falou!